As Três Idades da Vida Interior, tom primeira parte, páginas 266 a 270. Modo de perseverar na vida de oração. Muito se pode ganhar com a perseverança. Sem ela, perdemos tudo. Contudo, a perseverança não é algo fácil ou sem dificuldades. Enfrentamos a luta contra nós mesmos, a preguiça espiritual e o demônio, que trabalha para nos desanimar. Muitas almas, ao se verem privadas dos consolos que anteriormente experimentaram, desistem. Isso pode acontecer até mesmo com almas avançadas. Um exemplo disso é Santa Catarina de Gênova, chamada por Deus à oração desde os 13 anos e que havia feito grandes progressos espirituais. Contudo, após 5 anos de sofrimentos, ela abandonou a vida interior e passou outros 5 anos em uma vida exterior e dispersa. Um dia, aconselhada por sua irmã a se confessar, Catarina sentiu com angústia o profundo vazio de sua alma, e seu coração foi tocado por um forte anseio. Momentos depois, o Senhor a repreendeu severamente. Passados 14 anos de intensas penitências, foi-lhe revelado que havia satisfeito plenamente a justiça divina. Ela então disse: se alguma vez voltar atrás, desejaria que me arrancassem os olhos, e não creio que tal castigo seria exagerado. Essas expressões enérgicas dos santos concretizam o que os teólogos ensinam em teoria. É preferível perder a vida do que perder a graça ou retroceder no caminho para o céu. Para quem conhece bem o valor da vida e do tempo em relação à eternidade, essa verdade é evidente. É, portanto, de grande importância perseverar e avançar continuamente. Existem almas que lutaram por muito tempo e se desanimam, talvez quando estão a poucos passos da fonte de águas vivas. Então, sem oração, sentem-se sem forças para carregar a cruz com generosidade e deixam-se levar por uma vida fácil e superficial, na qual outras talvez consigam salvar-se, mas essas almas correm grave risco de se perderem. E por quê? Porque suas excelentes qualidades, destinadas a buscar a Deus, podem levá-las a buscar o bem absoluto que almejam, onde ele não se encontra. Em certas almas, a mediocridade não é uma opção. Se não se entregarem totalmente a Deus pelo caminho da santidade, acabarão por se entregar totalmente a si mesmas. Buscarão viver a própria vida, encantando-se com seus talentos, e com isso correm o risco de virar as costas para Deus, colocando como último fim a satisfação da soberba e de outras paixões. Há almas que, neste aspecto, são semelhantes aos anjos. Segundo Santo Tomás, um anjo é ou muito santo ou muito perverso, sem meio termo. Ele se orienta para uma caridade ardente ou para o pecado mortal irreparável. O pecado venial não é possível para um espírito puro, pois sua inteligência e vontade são demasiado perfeitas para permanecerem em meios termos. Ou são santos de imediato, ou tornam-se demônios de imediato. Assim, há almas que necessitam absolutamente de uma oração íntima e profunda. A mediocridade não lhes basta. Algumas pessoas muito inteligentes e com caráter forte, intelectuais que se dedicam inteiramente ao trabalho e ao estudo, buscam a si mesmas com orgulho se não cultivarem uma vida de oração profunda. Somente essa vida de oração é capaz de lhes dar uma alma de criança diante de Deus, do Salvador e da Virgem Maria. Só ela pode lhes fazer compreender o profundo sentido das palavras de Jesus. Se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino dos céus. Para esses temperamentos é de suma importância perseverar na oração. O contrário equivaleria ao abandono da vida interior e talvez à ruína espiritual. Para perseverar na oração, 2 coisas são necessárias. Confiar em nosso Senhor, que chama todas as almas piedosas às águas vivas da oração, e deixar-se conduzir humildemente pelo caminho que Ele escolheu e nos indicou. A confiança é, pois, a primeira condição para a perseverança na vida de oração. Nosso Senhor não permite que o trabalho que empreendemos por Ele seja em vão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando confiamos em sua promessa, persistimos em nossa oração, certos de que o Senhor está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar, mesmo quando não sentimos sua presença de forma imediata ou visível. Há também a importância de deixar-se guiar humildemente. Muitas almas são tentadas a escolher sozinhas o caminho que querem seguir, atraídas por certas práticas, talvez mais rigorosas, que as satisfaçam mais ou que parecem mais elevadas aos seus olhos. Porém, a verdadeira humildade é reconhecer que Deus, em sua sabedoria infinita, nos oferece o caminho mais adequado para o nosso progresso espiritual, e cabe a nós segui-lo com simplicidade e docilidade.
O espírito de obediência e abandono é uma das maiores forças para alcançar a santidade. Além disso, é preciso renunciar ao desejo de consolação sensível, pois essa busca nos distancia da verdadeira profundidade espiritual. As consolações podem ser, sem dúvida, uma grande ajuda, mas são como a primeira luz da aurora que logo se esconde para que nos acostumemos a caminhar pela fé. Assim como o sol se ergue, iluminando o dia por completo, assim também o Senhor, ao perceber que nossa alma está amadurecida, se retirará, deixando-nos caminhar no deserto da aridez espiritual. Este é o verdadeiro teste da fidelidade e perseverança na vida de oração. Há, em segundo lugar, o combate contra a preguiça espiritual, que muitas vezes toma formas sutis. A preguiça espiritual não é apenas o cansaço ou a dificuldade de seguir uma rotina de oração, mas é, sobretudo, o desejo de evitar sacrifícios e de buscar um certo bem-estar espiritual, como se fosse possível progredir sem a cruz. Muitas vezes essa preguiça se manifesta na falta de desejo por sacrifícios pequenos, como a pontualidade na oração, a concentração ou a simples perseverança nos compromissos de nossa vida espiritual. A luta contra o orgulho e o amor próprio também é essencial. A vida de oração não é um espaço para a satisfação do ego ou para a busca de experiências místicas. Ao contrário, é uma escola de humildade, onde o próprio Deus nos ensina que somos apenas instrumentos em suas mãos. A verdadeira oração nasce do coração humilde, que reconhece sua pequenez e dependência total da graça divina. Por fim, a vigilância é uma condição imprescindível para não desanimar ao longo da caminhada. Nossas fraquezas e limitações podem, em certos momentos, tentar-nos a desistir, levando-nos a crer que não somos capazes de manter o ritmo da vida de oração. Mas Deus não pede que façamos tudo por nossas próprias forças. Ele nos dá a graça necessária para perseverar, mas espera de nós a disposição de coração, a humildade e o desejo constante de permanecer em sua presença. Quando nos mantemos vigilantes, reconhecemos as tentações de desânimo e desespero, não permitindo que elas criem raízes. Em vez disso, entregamos-nos confiantemente a Deus, certos de que em nossa fraqueza, Ele é a nossa fortaleza. Modo de perseverar na vida de oração. A alma que persevera na oração também deve cultivar o silêncio interior. O silêncio é mais que a ausência de palavras. É uma atitude da alma que se recolhe e se abre para ouvir a voz de Deus. Em meio às distrações e preocupações do dia a dia, o silêncio interior permite que a alma se torne receptiva à graça divina, encontrando descanso e renovação em Deus. Aqueles que desejam progredir na vida interior devem praticar esse silêncio, reservando momentos para afastar-se das ocupações externas e concentrar-se na presença de Deus. O silêncio interior nos ajuda a perceber as inspirações do Espírito Santo, que muitas vezes se manifestam de modo sutil, como um leve impulso em direção ao bem, um apelo à paciência, ao perdão, à generosidade. Sem silêncio, essas inspirações passam despercebidas e a alma perde oportunidades preciosas de crescer na virtude e na intimidade com Deus. Para conservar a perseverança na oração, também é essencial confiar na providência divina. É natural que o caminho espiritual tenha altos e baixos, períodos de consolação e de aridez. Em momentos de desolação, é fácil perder o ânimo e pensar que Deus nos abandonou. No entanto, é nesses momentos que a fé é mais necessária. Crer que Deus está sempre presente, mesmo quando não o sentimos, é um exercício de fé profunda que fortalece a alma e a prepara para receber graças ainda maiores. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus permite esses períodos de aridez para que a alma cresça em confiança e desapego. Se buscarmos apenas as consolações, corremos o risco de fazer da oração uma troca, onde só permanecemos fiéis enquanto recebemos algo em troca. O verdadeiro amor, no entanto, permanece firme mesmo quando não há consolo algum. Assim, a alma deve aprender a se abandonar confiantemente em Deus, acreditando que, mesmo em meio à aridez, Ele trabalha silenciosamente em seu interior. Há ainda a importância da perseverança em pequenos sacrifícios diários. A vida de oração e o crescimento espiritual não se realizam apenas em grandes gestos heróicos, mas na fidelidade cotidiana, nos pequenos atos de renúncia, nas pequenas vitórias sobre o egoísmo e a impaciência. São esses atos discretos e humildes que forjam a alma, tornando-a mais firme e determinada. A vida interior cresce como uma árvore, silenciosa, mas robusta, à medida que o espírito pratica, dia após dia, a renúncia a si mesmo em favor da vontade divina.
A prática da penitência e da mortificação moderada também tem um papel importante. A penitência ajuda a alma a libertar-se do apego aos prazeres e comodidades, tornando-a mais disponível para Deus. Quando somos fiéis nesses pequenos sacrifícios, oferecidos com amor, fortalecemos nossa vontade e aprofundamos nossa entrega, criando uma disposição mais firme para enfrentar desafios maiores. A vigilância e a constância nos pequenos deveres ajudam a alma a manter-se em comunhão com Deus. A cada dia, mesmo em tarefas simples, é possível renovar nosso propósito de amar a Deus acima de todas as coisas, oferecendo-lhe nossas ações e intenções. Assim, a vida de oração não se limita ao tempo dedicado exclusivamente à oração formal, mas se estende a todos os momentos de nossa vida cotidiana. A alma que busca perseverar deve, portanto, lembrar-se de que a verdadeira oração é uma comunhão constante com Deus, que ultrapassa as palavras e se traduz em atos de amor e sacrifício diário. Quando todos os nossos atos são orientados para agradar a Deus, tornamo-nos pouco a pouco uma oração viva, e a graça de Deus se manifesta em cada detalhe de nossa vida. Outro aspecto essencial para a perseverança na vida de oração é o amor à verdade. A oração genuína nasce de uma busca sincera pela verdade divina e pelo autoconhecimento. Quando a alma é transparente consigo mesma, reconhecendo suas próprias fraquezas e limitações diante de Deus, abre-se a luz da graça que a transforma gradualmente. Assim, a oração exige que sejamos autênticos e humildes, evitando qualquer disfarce ou auto-engano. A busca pela verdade nos protege do orgulho espiritual, um dos maiores obstáculos ao progresso na vida interior. É frequente que, ao avançar um pouco na oração, a alma se sinta tentada a acreditar que já alcançou uma certa santidade ou que possui dons espirituais especiais. Esse engano pode levar a uma satisfação pessoal que interrompe o verdadeiro crescimento espiritual. Somente aqueles que permanecem na simplicidade e humildade conseguem reconhecer que, em todos os momentos, dependem inteiramente da graça de Deus. Em relação ao progresso na vida de oração, também é importante ter paciência. O crescimento espiritual é um processo gradual, que exige tempo e dedicação. Muitas vezes a alma se impacienta, querendo alcançar rapidamente um nível elevado de união com Deus. No entanto, assim como a natureza segue o seu próprio ritmo, o desenvolvimento espiritual também precisa de maturação e espera. Santa Teresa de Lisieux dizia que Deus nos guia como uma mãe, passo a passo, conforme nossa capacidade de receber suas graças. A paciência na oração ajuda a alma a enfrentar as fases de aridez e tentações. Em vez de abandonar a oração por não perceber resultados imediatos, a alma persevera, confiando que Deus age em silêncio e que, no momento adequado, ela colherá os frutos de sua dedicação. A paciência nos ensina a aceitar as etapas do caminho espiritual, lembrando-nos que Deus está no controle e que Ele sempre oferece o necessário para nosso progresso. Outro ponto importante é a prática da caridade. A oração verdadeira não é um refúgio para nos isolarmos do mundo, mas um meio de nos unirmos mais plenamente a Ele, com o coração aberto e compassivo. A vida de oração autêntica leva a alma a um amor mais profundo pelos outros, fazendo-a participar dos sofrimentos e necessidades dos irmãos. São João da Cruz afirmava que, ao entardecer, seremos julgados pelo amor. Assim, a alma que ama verdadeiramente a Deus se tornará cada vez mais sensível às necessidades do próximo. A prática da caridade fortalece a alma, tornando-a mais capaz de perseverar na oração. Quando nossa oração é acompanhada de atos concretos de amor, ela se torna mais profunda e frutífera, pois então estamos vivendo o Evangelho em sua plenitude. A oração e a caridade juntas formam uma união poderosa, ajudando a alma a se aproximar de Deus e a refletir seu amor para o mundo. Por fim, há a necessidade de confiança total na misericórdia divina. Mesmo aqueles que buscam a santidade mais ardentemente têm suas quedas e fraquezas. Contudo, Deus nunca nos abandona e está sempre disposto a perdoar e acolher. A confiança na misericórdia é uma fonte de força que nos ajuda a recomeçar após cada falha, sabendo que, apesar de nossas imperfeições, o amor de Deus é infinitamente maior do que nossas limitações. Quando confiamos na misericórdia divina, não permitimos que o desânimo ou a culpa excessiva nos impeçam de continuar a caminhada. Em vez disso, encontramos coragem para nos levantar e seguir adiante, sabendo que Deus aprecia cada esforço sincero e que Ele vê nosso desejo de amar.
A perseverança, sustentada pela confiança em sua misericórdia, é a chave para um progresso constante na vida de oração e para uma intimidade crescente com Ele. Assim, a alma que persevera na oração, com humildade, paciência, amor à verdade e confiança na misericórdia divina, avança segura no caminho da santidade. Ela encontra na oração uma fonte inesgotável de força e paz, tornando-se cada vez mais unida a Deus e aberta para servir ao próximo com generosidade. Maneira de perseverar na vida de oração. Muito podemos ganhar com a perseverança. Sem ela, perdemos tudo. Contudo, perseverar não é tarefa fácil, pois envolve enfrentar dificuldades como a luta contra nós mesmos, a preguiça espiritual e o desânimo que o demônio busca nos incutir. Muitas almas, ao se verem privadas das consolações que anteriormente sentiam, retrocedem. Até mesmo almas muito avançadas enfrentam essa prova. Há, por exemplo, o caso de Santa Catarina de Gênova, chamada por Deus à oração desde os 13 anos, e que, após grandes progressos, enfrentou 5 anos de sofrimentos e abandonou a vida interior. Por 5 anos, viveu uma vida exterior e dispersa, mas ao ir confessar-se por conselho de sua irmã, sentiu com angústia o profundo vazio de sua alma. Isso reacendeu em seu coração um grande anseio. Momentos depois, o Senhor a repreendeu severamente, e 14 anos depois, após intensa penitência, foi-lhe revelado que havia satisfeito plenamente a justiça divina. Se algum dia eu voltar atrás, dizia a santa então, gostaria que me arrancassem os olhos. Não creio que tal castigo seria demasiado. Essas expressões tão vigorosas dos santos demonstram concretamente o que os teólogos ensinam em teoria. Vale mais perder a vida do que a graça ou recuar no caminho para o céu. Para quem compreende bem o valor da vida e do tempo em relação à eternidade, isso é evidente. Portanto, é essencial perseverar e seguir adiante. Existem almas que lutaram por muito tempo e acabam se desanimando, talvez quando estão a poucos passos da fonte de águas vivas. Sem oração, elas se sentem sem forças para carregar a cruz com generosidade e se deixam levar por uma vida fácil e superficial. Tal vida pode ser segura para outras almas, mas para elas representa um grave risco de perdição. Por quê? Porque suas qualidades excepcionais, feitas para buscar a Deus, as levam a desejar o bem absoluto. Porém, aonde quer que busquem esse bem fora de Deus, não encontrarão. Para certas almas, a mediocridade é impossível. Se não se entregam totalmente a Deus pelo caminho da santidade, acabam se entregando a si mesmas. Elas desejam viver plenamente sua própria vida, lisonjeando-se com suas virtudes, o que as leva a correr o risco de virar as costas a Deus e de fazer da satisfação do orgulho e outras paixões o seu fim último. Certas almas se assemelham aos anjos, que, segundo São Tomás, são ou extremamente santos ou extremamente perversos, sem meio termo possível. Eles se orientam ou para uma ardente caridade ou para o pecado mortal irreparável, pois em um espírito puro, como o deles, o pecado venial não é possível. Sua inteligência e vontade são demasiado perfeitas para isso. Ou são santos de uma vez, ou de uma vez se tornam demônios. Assim, há almas que necessitam de uma oração íntima e profunda. A mediocridade não lhes basta. Há pessoas de grande inteligência e caráter forte, intelectuais que, sem uma vida de profunda oração, se dedicam ao trabalho e ao estudo, buscando a si mesmas com orgulho. Só a oração profunda é capaz de dar-lhes uma alma infantil perante Deus, o Salvador e a Virgem Maria. Só a oração pode fazê-los compreender o sentido das palavras de Jesus. Se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino dos céus. Para certas pessoas, perseverar na oração é essencial. Abandoná-la equivale a deixar a vida interior e talvez a enfrentar a própria ruína. São João também escreve a todos os fiéis em sua primeira epístola: Mas vós tendes a unção do Santo, e essa unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, pois a sua unção ensina-vos a respeito de tudo. João 2:20. São Paulo ainda diz: O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Assim, o Espírito Santo reside em todos os justos, em todas as almas que estão em estado de graça. Porém, ele não está em nós para permanecer inativo, pois, sendo o amor subsistente, age em nós por meio dos 7 dons, que são disposições permanentes infundidas para garantir nossa docilidade à sua ação. Esses dons aumentam e se fortalecem pela caridade.
Se não ouvimos com mais atenção as santas inspirações do Mestre interior, é sinal de que estamos ouvindo demais a nós mesmos e de que não desejamos ardentemente que Ele reine totalmente em nós. Portanto, para perseverar na oração, precisamos confiar plenamente em nosso Senhor e no Divino Espírito que Ele nos enviou. Finalmente, devemos deixar-nos conduzir pelo caminho que o Senhor nos indicou. Existe, sem dúvida, o caminho comum e indispensável da humildade e da conformidade com a vontade divina, pelo qual todos devemos orar ao menos como o publicano. Contudo, deste caminho comum, uma parte fica à sombra, enquanto outra está exposta aos raios intensos do sol. Um trecho é suave e plano, enquanto o outro leva a subidas longas e difíceis, até planaltos elevados onde se contemplam vistas maravilhosas. O bom pastor conduz suas ovelhas como julga melhor. Ele guia umas pelo caminho das parábolas, outras pelo caminho da razão, e outras ainda, por meio da obscuridade da fé, dá-lhes intuições profundas e amplas visões que pertencem à sabedoria. Ele deixa certas almas, por longos trechos às vezes, em passagens difíceis e cheias de espinhos, para torná-las fortes e corajosas. Santa Teresa, por exemplo, durante muitos anos precisou recorrer a livros para meditar, e a meditação lhe parecia interminável. Nosso Senhor eleva à contemplação as Marias antes das Martas, mas as primeiras encontram nelas sofrimentos interiores que as Martas nunca experimentam. E estas últimas, se forem fiéis e constantes, um dia também encontrarão as águas vivas e então saciarão profundamente sua sede. É necessário, portanto, deixar-se guiar pelo caminho que Deus nos indica. E embora as secas se prolonguem, deve compreender a alma que isso não provém da tibieza, enquanto não se tenha deixado levar pelo deleite das coisas da terra e dure nelas o anseio por um avanço espiritual. Essas aridez, por outro lado, são muito úteis, pois até o fogo seca a madeira antes de acendê-la. E são necessárias precisamente para secar e reduzir nossa sensibilidade, que é excessivamente viva, fogosa, exuberante e tumultuada, a fim de que a arte se acalme e mantenha submissão ao espírito, para que sobre as emoções passageiras se acrescente em nós um intenso e puro amor de caridade. E se formos fiéis, então, como ensina Santo Tomás, começaremos pouco a pouco a ver a Deus no espelho das criaturas ou nas parábolas. E a partir de qualquer uma delas, a alma se elevará ao pensamento da infinita misericórdia por um movimento reto e direto que lembra o voo da alondra, que sobe em linha reta da terra ao céu. Outras vezes contemplaremos a Deus através dos mistérios de nossa salvação, utilizando, por exemplo, o lembrete dos mistérios do Rosário. Através de um movimento em espiral ou oblíquo, semelhante ao da andorinha, nos elevaremos dos mistérios gozosos para os dolorosos e, em seguida, para aqueles que anunciam a glória e a vida do céu. Certa vez, finalmente, contemplaremos a Deus em si mesmo, mantendo na escuridão da fé o pensamento fixo na infinita bondade a qual devemos todos os bens que recebemos. E por meio de outro voo circular, como o da águia, lá nas alturas do ar, voltaremos constantemente a essa consideração da divina bondade. E enquanto o egoísta pensa sempre em si e tudo faz girar ao seu redor, nós começaremos a pensar sempre em Deus e a direcionar a Ele todas as coisas. Então, qualquer acontecimento, mesmo o mais imprevisto e doloroso, nos fará pensar na glória de Deus e na manifestação de sua bondade, e nos será dado, mesmo que de longe, entrever o bem supremo. Nisso consiste a verdadeira vida de oração, que de certa forma permite ver todas as coisas em Deus e é como o prelúdio normal da vida eterna. No início da terceira parte desta obra, devemos falar sobre a segunda conversão, que é a transição da via purgativa dos principiantes para a iluminativa dos proficientes ou avançados. É importante ressaltar que certas almas, como consequência de sua negligência ou preguiça espiritual, nunca saem da fase dos principiantes para continuar na de proficientes. São estas almas retardadas, algo semelhante àquelas crianças, mais ou menos anormais, que não atravessam com felicidade a crise da adolescência e que, embora não continuem sendo crianças, não alcançam nunca o completo desenvolvimento da idade adulta. Da mesma forma, essas almas retardadas ficam sem poder ser catalogadas nem entre os principiantes, nem com os avançados. E, por desgracia, são demasiadamente numerosas. Essa situação é lamentável, pois muitas vezes essas almas retardadas se tornam como as árvores que, em vez de crescer, permanecem estagnadas, não frutificando e não contribuindo para o bem espiritual da comunidade.
A conversão, que deveria ser uma progressão natural e desejável, transforma-se em um ciclo de estagnação e desapego ao propósito divino. No entanto, é crucial que os que se encontram nessa condição reconheçam sua situação e façam um esforço consciente para buscar a verdadeira conversão. Através da prática da oração e da busca pelo conhecimento das Escrituras, é possível ressurgir do estado de negligência espiritual e retomar o caminho que leva ao amadurecimento da fé. A perseverança e a humildade são fundamentais nesse processo, pois permitem que a alma se abra à graça de Deus, recebendo assim a luz necessária para avançar em sua jornada espiritual. Entre essas almas atrasadas, muitas serviram a Deus com fidelidade em outro tempo, mas hoje se encontram em um estado próximo da indiferença. Uma vez que anteriormente conheceram um verdadeiro fervor espiritual, sem medo de incorrer em juízo temerário, pode-se afirmar que abusaram gravemente das graças divinas. Se não houvesse existido tal abuso, o Senhor teria continuado a obra iniciada nelas, pois nunca nega seu auxílio àqueles que fazem sua parte para consegui-lo. Por que caminho chegaram essas almas a tal estado de tibieza? Comumente, são duas as causas principais: a negligência nas coisas pequenas no serviço a Deus e o retroceder diante dos sacrifícios que nos pede. A negligência nas coisas pequenas. Essa negligência parece uma questão trivial em si mesma, mas pode ser grave por suas consequências. Comumente, os pequenos atos de virtude que realizamos desde a manhã até a noite são os que formam nossos méritos diários. Assim como uma gota d'água ao longo do tempo amolece e fura a pedra, como as gotas d'água multiplicadas fecundam a terra sedenta, nossas boas obras repetidas criam o bom hábito, a virtude adquirida, e a conservam e aumentam. Se procedem de uma virtude infusa ou sobrenatural, conseguem que esta virtude vá em aumento. No que diz respeito ao serviço a Deus, as coisas que em si mesmas parecem pequenas são grandes por sua relação com o fim último, que é Deus, a quem devemos amar sobre todas as coisas. Também são grandes pelo espírito de fé, confiança e amor com que deveríamos realizá-las. Assim, guardaríamos desde a manhã até a noite a presença de Deus, que é infinitamente preciosa, e viveríamos dele, de seu espírito, em vez de viver do espírito natural e do egoísmo. Pouco a pouco, o zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas aumentaria em nós. Entretanto, se negligenciarmos aquelas pequenas coisas, começaremos a descer pela ladeira do naturalismo prático e a nos deixar dominar pelo absurdo egoísmo que inspira muitos de nossos atos. A negligência nas coisas pequenas, quando se trata de servir a Deus, leva rapidamente à negligência nas grandes. Por exemplo, um sacerdote ou uma pessoa religiosa pode começar a rezar o ofício sem piedade, a não se preparar adequadamente para a Santa Missa, a celebrá-la precipitadamente e a assisti-la sem a atenção que seria desejável. Pode substituir a ação de graças pela recitação obrigatória de uma parte do ofício, de modo que, gradualmente, a devoção pessoal desaparece, restando apenas uma prática que se torna, de certa forma, oficial e exterior. O sacerdote que se deixar arrastar por essa ladeira logo se tornará apenas uma espécie de funcionário de Deus. Assim, ele acabará tratando com grande negligência as coisas santas, enquanto, por outro lado, pode ter muito cuidado em cumprir honrosamente e com grande seriedade tudo aquilo que assegura sua reputação como um professor, escritor, conferencista ou organizador de obras paroquiais. Passo a passo, o que é sério na vida, o que mais importa, ficará totalmente à margem. A coisa mais séria e excelsa para um sacerdote, e de fato para o verdadeiro cristão, é sem dúvida a Santa Missa, que perpetua substancialmente no altar o sacrifício da cruz e nos aplica seus frutos. Uma missa bem celebrada ou bem assistida é muito superior a toda a nossa atividade pessoal, pois orienta essa atividade para seu verdadeiro fim sobrenatural e a fecunda. Ao contrário, se afasta desse fim todo aquele que, em sua atividade, busca a si mesmo a ponto de se esquecer da saúde das almas e das demais exigências que nos são impostas. Essa negligência pode levar a um estado de esquecimento que torna tudo estéril, especialmente quando se trata do serviço a Deus. Como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Aqueles que diariamente são fiéis aos menores deveres da vida cristã ou religiosa receberão a graça de manter essa fidelidade até mesmo ao martírio, se algum dia for necessário oferecer a Deus
o testemunho de seu sangue. Assim, se cumprirá plenamente em sua vida a palavra do Evangelho. Bem-aventurado o servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, 23. Entretanto, quem habitualmente negligencia as coisas pequenas, rapidamente acaba por descuidar das grandes. E como poderá cumprir, nesse caso, ações de maior dificuldade que Deus eventualmente lhe exigiria? A relação entre as pequenas e as grandes ações é fundamental para compreender nossa jornada espiritual e o modo como devemos nos dedicar ao serviço de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Notas explicativas. 1. Santa Catarina de Gênova, 1447-1510, foi uma mística italiana de grande espiritualidade, conhecida por uma vida de penitência e oração profunda. Após um período de afastamento, viveu uma conversão intensa e dedicou-se inteiramente à vida interior, exemplificando a perseverança e a retomada do caminho espiritual mesmo após afastamentos. 2. Perseverança na vida de oração. A perseverança é central na tradição cristã, indicando a continuidade na oração, mesmo em tempos de desânimo e aridez. Persistir em oração ajuda a alma a desenvolver virtudes como paciência e confiança em Deus, crescendo espiritualmente. 3. Consolações espirituais e aridez. As consolações são sentimentos de paz e alegria em oração, comuns nos primeiros passos da vida espiritual. Em estágios mais avançados, períodos de aridez podem surgir sem sentimentos consoladores, ensinando a amar a Deus além das sensações. Esses momentos são provas de fidelidade. 4. Comparação com os anjos segundo Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, os anjos, seres espirituais de vontade perfeita, fazem escolhas definitivas entre o bem e o mal, sem possibilidade de pecado venial. Essa comparação sugere que algumas almas humanas também possuem uma natureza resoluta, direcionando-se inteiramente a Deus ou ao próprio ego. 5. Busca pelo silêncio interior. O silêncio interior consiste em esvaziar a mente de distrações para focar na presença de Deus, facilitando a escuta de suas inspirações. Esse silêncio é essencial para uma vida espiritual profunda, sendo amplamente praticado pelos místicos. 6. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esta passagem de Mateus 7:7 destaca a importância da perseverança na oração e na busca por Deus. Jesus incentiva seus seguidores a serem persistentes, confiando que suas orações serão atendidas no momento certo. 7. Santa Teresa de Ávila sobre consolação e aridez. Santa Teresa de Ávila, 1582, ensinava que a aridez na oração é um estágio natural no progresso espiritual, onde a alma exercita uma fé pura e desapegada das consolações sensíveis, amadurecendo espiritualmente. 8. A importância do autoconhecimento na oração. O autoconhecimento, recomendado por místicos como Santo Agostinho e Santa Teresa, permite que a alma examine suas intenções e cresça em humildade. Essa prática ajuda a evitar a soberba espiritual, lembrando que toda virtude é fruto da graça divina. 9. Se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino dos céus. Em Mateus 18:3, Jesus convida seus seguidores a cultivar um coração simples e confiante, semelhante ao das crianças. Essa infância espiritual reflete a entrega completa nas mãos de Deus. 10. Períodos de consolação e aridez. São João da Cruz de Mid descreveu a aridez como a noite escura da alma, um processo de purificação da fé e do amor. Nesses períodos, o fiel é chamado a buscar a Deus sem depender das emoções, num amor puro e desapegado. 11. Amor à verdade e orgulho espiritual. O orgulho espiritual é uma armadilha onde a pessoa atribui suas experiências espirituais ao próprio mérito. Buscar a verdade envolve humildade e reconhecimento de que todo progresso é graça divina. 12. Ao entardecer, seremos julgados pelo amor. Esta frase, atribuída a São João da Cruz, lembra que a profundidade do amor é o critério pelo qual seremos julgados. A vida de oração deve conduzir a um amor prático pelo próximo. 13. Confiança na misericórdia divina. A confiança na misericórdia de Deus é central para superar desânimos e permanecer firme no caminho espiritual. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual.
que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.